Estamos de volta. Bom, pessoal, estamos aqui no HTML5, né? Estamos adentrando aí a primeira linguagem, que é a linguagem que vai comportar o meu conteúdo para a web. Então, pensa assim, que a informação, ou seja, a mensagem que eu quero passar para a internet, ela não tem formato, tá? Ela não é um doc, ela não é um PDF, ela não é nada. Ela é uma informação, é uma mensagem, é uma ideia, é um texto, é um áudio, enfim. Até antes de ser texto ou de ser áudio, ela é uma informação, independente de ser um áudio, ser falado, ser gravado ou ser textual, tá? Então pensa que essa informação ela vai ser embalada para colocar na internet, para que as pessoas possam consumir. Essa embalagem certamente é o HTML. Então HTML é Hypertext Markup Language, linguagem de marcação de hipertexto. Hipertexto por quê? Porque geralmente é um texto, tá? E esse texto recebe um hiper, né? Um poder aí que na verdade é o link, né? A possibilidade de eu clicar em para outro canto, e para outro canto, e para outro canto. Então, para quem já conhece HTML, a tag A, que é a tag que gera o link, ela é o grande responsável pela existência da internet, né? Desse fato de você poder clicar no conteúdo e o conteúdo avançar. Por isso que eu digo que para todo mundo que a tag A é a mais importante do HTML, o HTML é a coisa mais importante da internet, quiçá do mundo, então a tag A é o cara, tá? Bom, então o HTML a gente já sabe que é a linguagem que segura esse conteúdo, né? Só que o HTML ele teve várias versões, ele teve uma versão bem antigona, lá dos primórdios, depois tinha a versão HTML4 que sustentou por muito tempo, tá? Essa versão do HTML4, só simplificando a história, ela precisava ser remodelada porque ela estava uma zona, naquela época do boom da internet, né? 94, 96, e aí eles lançaram, um pouco antes disso, lançaram o XHTML. Esse X ele vem na verdade do XML. O XML tinha uma regra que é uma outra linguagem de marcação, só que um pouco mais frouxa. O XML ele tinha algumas regras mais bem definidas, tá? E quando eles foram fazer um novo HTML, eles pensaram, poxa, a gente vai fazer um novo HTML do HTML ou a gente vai usar um XML para gerar um HTML. Veja, o XML gerando um novo HTML. E aí eles optaram por fazer um HTML usando o XML, por isso esse X aqui de Extensible. Beleza? Então o XHTML ficou por muito tempo sendo a linguagem mais usada, ainda é hoje em dia a linguagem mais usada, mas há 2 anos o XHTML foi colocado um pouco de lado, porque o HTML4 recebeu uma nova versão e virou HTML5, tá? Aí você vai dizer, pô, mas isso realmente importa para mim como desenvolvedor? Na verdade, não. Tá? Independente da sigla que tiver aí, da letrinha que tiver, você vai fazer um código, se você seguir os padrões da W3C, muito semelhante, quase idêntico, tá? Vai ter algumas melhorias no HTML5, algumas regras que ficaram mais frouxas que eu não gostei, mas via de regra é a mesma coisa. Então esses caras aí, ó, eles têm retrocompatibilidade, ou seja, eles são compatíveis com versões anteriores, que você escreveu em XHTML, em HTML4, a grande maioria o HTML5 vai aceitar, tá? Tem uma coisa ou outra que é deprecated, né, que está em desuso, mas via de regra a grande maioria vai passar tranquilo. Bom, no HTML5 eles dizem que não teremos mais versões, tá? Então na teoria esse 5 aqui foi só para cortar faixa, porque teoricamente não haverá mais um HTML6, um HTML7 e tudo mais. Eu particularmente acho complicado falar dessa forma, mas foi assim que eles venderam. Porque as novas atualizações do HTML elas não serão por versões grandes, majority. Serão versões pequenas, pacotes menores, módulos menores. Tá? Então aqui ainda tem uma discussão, né? Porque no doctape, vamos falar mais para baixo, ele não cita o 5, né? Ele fica genérico. Bom, como já comentei, tem algum enfraquecimento de algumas regras que eu não gostei, tá? Mas via de regra ele passa bacana. Aqui embaixo, pessoal, eu cito alguns softwares que podem ajudar ao desenvolvimento, mas para a aula que fica curta, como eu já indiquei, né? Eu vou falar só alguns pontos mais importantes. Fiquem aí, quem precisar, procurem aí softwares ou plugins que vão ajudar o desenvolvimento, a produtividade. Eu particularmente gosto de usar softwares bem leves como Sublime, como Notepad, mas se você gosta de usar um Eclipse, um Brackets ou seja lá qual for, fique à vontade.
Aqui também faz algumas sugestões de testadores de código online, né? Então fica aí, provavelmente deixarei algum link na descrição, ou vocês podem procurar na internet, é bem fácil sobre isso, tá? O que eu quero mesmo é isso aqui, tá? Eu quero a estrutura básica de um HTML. E eu vou criar com vocês aqui um primeiro HTML para a gente fechar essa ideia inicial de HTML dessa aula, tá? Então, galera, o que a gente precisa? A gente precisa criar um arquivo index.html com a extensão em .html se eu tiver no Windows, tá? E criar essa estrutura básica daqui, tá? Eu vou criando e ao mesmo tempo eu vou explicando. Então, estou aqui, ó, na minha área de trabalho, tá? Eu vou criar um arquivo novo. Então, essa forma mais simples, tá? Você pode primeiro abrir seu editor e fazer isso, ou você pode vir por aqui. E vou aqui, ó, documento de texto, tá? Nesse documento de texto eu vou botar index.html. Index é index.html. Por que index, pessoal? Index é um nome de convenção, tá? Para significar índice. Primeira página, primeira estrutura. Como os servidores, né, aquelas máquinas que a gente joga esse arquivo para quando a gente digitar no navegador acessar ele, eles entendem por default index. Então, geralmente é um termo básico, tá? Reparem que aqui no meu, ó, ele já apareceu o símbolozinho do Chrome, porque ele já identificou que .html é para abrir lá, mas na verdade não tem nada dentro desse arquivo, né? Se eu clicar aqui, ó, vai abrir lá no Google Chrome, mas vai abrir uma página sem nada, né? Inclusive sem título aqui em cima, tá? E essa mesma página que está sendo aberta lá, eu vou botar para editar aqui com um editor de código. Eu vou usar aqui o Sublime Text, que eu acho ele levinho. Sinceramente eu nem recordo se ele está com as minhas extensões carregadas, mas não vai fazer diferença não, tá? Se você prefere usar um outro editor, fique a seu critério. Bom, então vamos abrir aqui, ó, o arquivo, ele está vazio, certo? E eu vou começar a criar a estrutura do HTML5. O primeiro código, e talvez o mais importante, tá? É o doctype. O doctype HTML. Esse cara aqui é a indicação, tá? De que daqui para baixo eu vou ter um HTML. Repara que a escrita desse cara é diferente dessa, tá? O HTML, ele indica que todas as tags devem ser escritas em minúsculo, tá? Letras em minúsculo. E dependendo da versão do seu HTML, ele pede para que toda tag aberta seja fechada. O HTML5 nem sempre obriga que a tag seja fechada, mas para não ensinar exceções, eu costumo indicar aos meus alunos que sempre feche todas as tags, tá? Mesmo aquelas que não são mais obrigatórias. Então, por que essa minha escrita é diferente dessa? Porque essa daqui, pessoal, é uma instrução ao navegador. Isso aqui é um entity, tá? Isso aqui não é código HTML. E veja que muita literatura eles vão passar batido por isso. Eles esquecem esse detalhe. Mas isso aqui não é HTML. Isso aqui é um código de entity, é uma instrução ao navegador que vai dizer: ei, navegador, a partir daqui, ó, é um HTML. E quando eu não digo a indicação de que tipo de doctype é esse, eu estou falando que é um HTML5, tá? Antigamente, nós tínhamos vários tipos de doctype. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui, mais abaixo tem exemplos. E o doctype ele era bem extenso, né? Não vou ter aqui. Ele era mais robusto. Por quê? Porque ele indicava qual versão específica ele teria. Nesse caso aqui, pessoal, curtinho, ó, ele está dizendo aqui, ó, que é um doctype DTD XHTML 1.0 Transitional. Se conseguirem enxergar aí, ou seja, era uma transição, era um mediano, nem era muito crivado, de crivo assim, muito rígido e nem muito frouxo. Tinha o frame set, tinha o strict, tá? Então aqui antes eu especificava tudinho, ó, qual era. Hoje em dia não. Hoje em dia a própria W3C definiu que você só bota HTML, ele vai entender que é do 5 para cima. Não tem mais versão, tá? Então não entra um 5 aqui, até questionei. Por que não botar um 5, né, para depois vir um 6? Mas a resposta é essa, tá? Porque eles não têm mais a intenção de lançar um novo HTML Majored, né? Uma versão maior, e sim módulos. Então isso aqui é uma instrução ao navegador. Foi. Esse cara diz ao navegador que vem aqui para baixo, HTML5, tá? Então a estrutura básica é HTML,
é o corpo do meu código, dizendo que é um HTML. E o HTML ele é dividido, pessoal, em duas partes, tá? É o head, que é a cabeça do meu HTML, e o body, corpo. Existe uma simbologia mais fácil do que essa? Não existe, né? Então, o HTML é a minha entidade HTML, que ela tem a cabeça e tem o corpo. E o importante, pessoal, é vocês saberem que exatamente a cabeça são as metas, informações e aquilo que deve ser carregado antes. O que está aqui é de pré-processamento, é o que vai ser entendido antes do que vai aparecer aqui. É como se fosse a cabeça mesmo, a parte pensante e o corpo, tá? O corpo é o que a gente consegue, a pele, né, que a gente consegue ver, e a cabeça são as informações que estão incorporadas aí, tá? Bom, doctype está aqui, HTML, head, body. O que falta de obrigatório? Falta de obrigatório a tag title, que é para eu dar um nome para minha página, tá? Title. Então aqui seria o meu alô mundo, né, de sempre. E essa aqui seria uma estrutura básica de um HTML. Só que se eu estou trabalhando com HTML5, eu tenho que jogar aqui, ó, minha linguagem, tá? PTBR. Ok? Com isso eu crio uma estrutura básica, tá? Que pode ser melhorada em vários critérios. Por exemplo, dentro do head, que é a cabeça, eu posso colocar informação de nossos caracteres, né? O meta, SHA-7. Nesse caso aqui, o TF8 pode ser um tipo de caractere que eu acho interessante. E o que é isso? Seria que tipo de caracteres eu vou usar aqui para baixo, que mapa de caracteres, ou seja, pensa que quando você aperta uma tecla, aquela letrinha, aquele símbolo, ele representa um número. Então eu estou dizendo que tabela de caracteres eu estou usando aí para baixo. Porque, por exemplo, o cedilha, tá? É um cedilha que está no mapa de caractere do TF8 ou de outros, mas que de repente num SHA-7 mais simples, né, ele não tenha. E por que existem essas SHA-7s diferentes? O cedilha mesmo, ele não existe no inglês, né? Então faz sentido em alguns casos símbolos que talvez um árabe use, mas que a gente não use. Via de regra, o método SHA-7 TF8 ele meio que engloba aí o que mais a gente usa, né? E aqui, pessoal, dentro do body eu vou botar de novo um alô mundo, tá? Só para poder exemplificar. Então aqui, ó, dando um zoom aqui nesse nosso código, nós temos o doctype HTML, é uma instrução para o navegador. Nós temos aqui a tag HTML com o atributo lang_ptbr. Temos o head e o body. Dentro do head o título da página e aqui a meta SHA-7 TF8. Isso aqui é um exemplo básico de um HTML, tá? A única coisa que aparecerá na página é esse cara aqui, porque é o que é renderizado, e todo o resto é a estrutura do nosso layout. Então estou salvando aqui, vou voltar aqui para o meu navegador, F5, repara que aqui apareceu Alô Mundo, pequenininho, e aqui em cima apareceu o título da página, que estava escrito aqui, beleza? Então se essa é a primeira vez que você escreveu um código HTML, sinta-se felicitado, parabéns. É o primeiro de muitos que vocês irão fazer. Beleza, gente? Então, por hoje vamos terminar aqui. Na nossa próxima aula vamos adentrar um pouco mais em algumas tags do HTML. Não será possível eu citar todas as tags, mas eu quero fazer alguns exemplos, alguns códigos. Se eu comentei alguma coisa que, algum conteúdo, alguma técnica que passou batido para você, como eu já disse, sugiro que você estude por fora, avance um pouco mais os conteúdos em artigos e livros, em outros vídeos também, porque aqui realmente teve um foco bem específico de front-end, tá? Termino aqui com o nosso HTML, agradeço a visita de todos e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!